Olá, paz seja convosco. Que bom poder estar mais uma vez chegando até você. Que bom chegar até a tua casa nesse momento para compartilhar da palavra de Deus com você e com a sua família. No livro de Salmos, capítulo 107, versículos 8 e 9, nos diz assim a palavra de Deus: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. A palavra de Deus nos ensina aqui a render graças, a agradecer a Deus, a agradecer, a bendizer ao Senhor pelo seu amor leal. O amor de Deus, ele nos alcança, ele nos constrange. O amor de Deus, ele permanece, dura para sempre. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, o amor dele por nós. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, ele nos amou e ele continua nos amando. O amor de Deus é leal e ele nos alcança todos os dias. A Bíblia então nos lembra disso, que nós devemos agradecer por esse amor que permanece, por esse amor duradouro, por esse amor que nos cerca, que nos envolve, que nós precisamos lembrar de agradecer por isso. E além de falar desse amor, aqui em Salmos a Bíblia diz que nós devemos agradecer a Ele por esse amor que é leal e também pelas maravilhas que Ele tem feito em favor de todos os homens. Eu tenho certeza que se você olhar para a tua vida, talvez você pense assim: hoje eu não tenho motivos para dizer de maravilhas, para agradecer por maravilhas, mas você está respirando, você está vivo. Deus, ele está cuidando de você. E apesar desse momento de fragilidade, desse momento que todos nós estamos enfrentando como cidadãos, como igreja, como filhos de Deus, apesar desse momento de dificuldade, se você olhar para você, para a sua vida, ao seu redor, se você conseguir olhar para o seu passado, para ontem, para trás, com certeza você vai lembrar de algum momento que você pensou, que parecia, talvez tudo está perdido. Sabe aqueles momentos que a gente olha para a vida e pensa: e agora? Como é que vai se resolver isso? Tenho certeza que assim como eu, você já passou por momentos que você teve noites intermináveis, talvez chorando, talvez orando, buscando a solução em Deus, porque a sua maneira você já não tinha mais solução. E aí de repente o Senhor veio em teu favor, Ele veio em meu favor, porque Ele é um Deus bom e porque o seu amor é leal e porque Ele faz maravilhas por nós, os homens. Então Ele te alcançou, te abençoou, te surpreendeu e você pôde ver ali a mão de Deus de maneira especial sobre a tua vida. Então, com certeza, com todos nós e para todos nós, o Senhor tem agido com misericórdia, Ele tem feito maravilhas, Ele tem cuidado. Em algum momento da vida já nos surpreendeu, em algum momento da vida, quando nós pensávamos já não tem mais jeito, Ele veio e nos mostrou que Ele tem a solução para todas as coisas, que tudo acontece no tempo dEle e que a palavra dEle se cumpre em nossas vidas. Em algum momento, todos nós já fomos alcançados de maneira especial por esse amor leal, por essa graça, por essa misericórdia e por essas maravilhas que Deus faz em favor de nós, todos os homens. Então, se nós temos um Deus assim, nós podemos olhar para a nossa vida e entender, ter esse entendimento de que nós não temos apenas o Deus do púlpito, o Deus que é pregado nos altares da igreja de maneira superficial, mas nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós, um Deus que é verdadeiro. Ele é Pai, Ele é pastor, Ele é mestre, Ele é amigo. Nós não temos falta de nada se nós temos esse Deus nas nossas vidas, porque em tudo e de tudo Ele nos supre. De nada nós temos falta quando nós confiamos na lealdade desse Deus, quando nos lançamos, quando nós entregamos a Ele, inclusive as nossas incertezas. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas limitações. Quando nós aprendemos a descansar, a confiar, a entregar tudo a Ele, nós podemos contemplar em nossas vidas a bondade, a graça e a misericórdia dEle diariamente. Porque todos os dias são dias de bênçãos e são dias de milagres, quando nós estamos com a nossa vida depositada, toda ela diante do Senhor. Então nós somos pessoas abençoadas. Ainda nesse momento,
mesmo que em outros que virão, e nos momentos que talvez você já tenha passado como eu, de luta, você pode contemplar a bondade do Senhor, porque a mão dele está estendida sobre as nossas vidas. Deus não se esqueceu de nós. Deus é bom e ele permanece sendo bom. Ele não muda. Deus é bom o tempo todo. Então, provando nós, usufruindo de tamanha graça, de tamanha bondade, de tamanha misericórdia, sendo nós alcançados todos os dias, sendo nós alvo deste amor de Deus, nós precisamos entender que bondade, bênção, a gente não acumula. A gente não fica reservando em um potinho, em um lugar secreto, em um lugar seguro, com medo de que falte para nós. Porque não vai faltar para nós nunca da bondade de Deus. Está sempre disponível àqueles que confiam nele. As bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, elas nunca vão faltar. O Senhor, ele é um Deus que não se cansa de manifestar o seu bem sobre as nossas vidas, o seu favor sobre as nossas vidas. Com isso, então, nós aprendemos que bênção, que bondade não se guarda, não se armazena com medo de que um dia cesse, mas nós compartilhamos. Abençoamos também a vida de outras pessoas. Agimos também com bondade, já que nós temos sido tão alcançados por tamanha graça. Nós também, sendo nós usados, permitindo que Deus nos use para isso, devemos cuidar de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas também, usar de misericórdia com outras pessoas também, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Uma das passagens que eu acho mais excepcionais na palavra de Deus, toda a palavra de Deus ela é linda, mas tem histórias e ensinamentos que o Senhor nos deixa, que nós precisamos lembrar todos os dias das nossas vidas e colocá-los em prática. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, é uma dessas histórias. Lucas, capítulo 10, versículo 25, nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você vê a lei? Então ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça então isso e assim viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda ao Senhor: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, o espancaram e se foram, deixando o homem quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você ainda tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha só que coisa especial. Um homem indagando a Jesus, um perito da lei, perito na lei. Senhor, qual é o grande mandamento? O que o Senhor tem a me dizer? E Jesus então perguntou a ele e ele assim respondeu. Aí a Bíblia diz que esse homem continuou indagando o Senhor e perguntou, quem é o meu próximo? Quem vem a ser o meu próximo? Então Jesus contou essa parábola a ele, a respeito desse homem que estava indo a caminho e foi assaltado, machucado, e passou primeiro um sacerdote, depois um levita. Ambos os dois trocaram de lado e não fizeram nada por este homem, mesmo tendo visto a situação dele. Sabe quando as pessoas elas estão vendo, mas fingem não ver, porque é mais conveniente? Foi exatamente isso que aconteceu.
Então passou um terceiro homem, um samaritano, e esse viu a necessidade daquele homem que estava ali caído no chão, foi lá, cuidou dele, enfaixou o homem, cuidou das suas feridas e levou ele ainda para uma hospedaria. Chegando lá, ele continuou cuidando do homem, instalou o homem. No dia seguinte, ele pagou ao dono daquela hospedaria a quantia e ainda disse: olha, cuide dele, ele vai ficar aqui. Quando eu voltar, as despesas que você puder vir a ter com ele, eu vou pagar, eu assumo a dívida. E aí a Bíblia diz que Jesus então perguntou para o perito na lei: e aí, qual desses três que foi o próximo do homem que tinha sido assaltado pelo caminho? Então o perito na lei disse: aquele que agiu com misericórdia. Então Jesus disse: pronto, já que você entendeu, agora vá e faça a mesma coisa, haja da mesma maneira. Que grande ensinamento Jesus deixou aqui. O sacerdote e o levita, eles ignoraram aquela situação enquanto um samaritano foi lá e agiu com misericórdia para com aquele homem. Eu tenho certeza, fico imaginando eu, que quando esse homem, esse samaritano, agiu com misericórdia, com bondade, com aquele homem que estava lá caído, machucado, sem roupas, exposto daquela maneira, humilhado, ele deve ter pensado: se fosse comigo, se fosse eu no lugar deste homem, eu gostaria que alguém parasse e cuidasse de mim. E é isso que tem faltado em nossos dias. Porque às vezes nós olhamos para nós e nós enxergamos toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia de Deus em nossas vidas e nós ficamos com tudo isso para nós e não compartilhamos com outras pessoas. Temos dificuldade de olhar para o nosso próximo. Quando a Bíblia fala de amar o teu próximo como a ti mesmo, muitas vezes nós pensamos que é da nossa família, dos que estão dentro da nossa casa, ainda que esses também sejam muito importantes e nós temos que ter todo o amor e cuidado com eles, porque também isso nos ensina a palavra de Deus. Mas o meu próximo é aquele que está precisando de mim no momento em que eu vejo. O meu próximo é aquele que está numa situação menos favorável que a minha e eu tenho algo para oferecer com que eu possa o ajudar, como que eu possa abençoar a vida dele. E é disso que a palavra de Deus está nos falando quando ela nos fala a respeito deste homem chamado Bom Samaritano. Esse homem, ele colocou ali a vida dele a dispor de servir esse homem que estava machucado. Esse samaritano, ele não teve medo. Esse samaritano, ele não ficou com pena de gastar aquilo que era do seu próprio bolso, porque a Bíblia diz que ele colocou ali aquilo que era dele. Ele abençoou a vida daquele homem. Ele não olhou apenas para si. Às vezes as pessoas, elas pensam que se ajudar um pouquinho outra vida, outra família, outra pessoa pode faltar. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se eu sou uma pessoa generosa, se eu sou uma pessoa bondosa, se eu me importo com o meu próximo, com certeza o Senhor não vai deixar me faltar, porque tudo que o homem plantar, ele colhe, é a lei da semeadura. A gente precisa entender o seguinte: observe, esse homem que estava caído pelo caminho, ele não tinha condições de pedir ajuda, ele estava lá. E quando esse samaritano passou, ele não chegou, a gente não vê na Bíblia, você não lê ele perguntando: ei, você quer que eu te ajude? Ele foi lá e fez, porque ele entendeu que era aquilo que ele precisava fazer, era o que tinha que ser feito. Às vezes nós ficamos pensando: mas será mesmo que o fulano precisa? A gente às vezes fica perguntando, quem quer vai lá e faz. Nós estamos vivendo num tempo em que todos nós gostaríamos de ser ajudados, então que nós possamos compartilhar talvez até o pouco que nós temos com outras pessoas. Não espere ninguém vir pedir a você. Se você lembrar de uma pessoa, se vir à tua mente, ao teu coração, vá lá e faça por ela. Quando você for fazer a tua compra no mercado, quando você for fazer a tua feira, lembre de levar alguma coisa para abençoar essa pessoa que veio à tua mente, ao teu coração. Permita-se ser um instrumento de Deus. Se cada cidadão fizer um pouquinho para ajudar a vida de outra pessoa, nós seremos muito menos pessoas em situações de extremo risco, de necessidade nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Sabe, nós precisamos permitir que o Senhor trate nosso coração nisso, que nós possamos compreender que o Senhor faz por nós, para que nós também tenhamos condições de fazer por outras pessoas. É disso que a palavra de Deus está falando. É disso que nós podemos observar quando vemos esse homem samaritano.
Olha que interessante, além de ter cuidado do homem, de ter colocado as suas mãos ali, de ter enfaixado ele, teve trabalho para fazer isso. Ele fez, ele não esperou que o outro passasse, ele agiu, ele entendeu que era aquilo que precisava ser feito naquele momento. Então ele foi lá, ele cuidou daquele homem, ele pagou o que tinha que pagar e ele ainda pensou, não sei quanto tempo que esse homem ainda vai ficar aqui hospedado, então vou falar com o dono da hospedaria. E assim ele fez, olha, eu já te paguei esse tanto, mas fique com ele aqui e cuide dele. Quando eu voltar, eu pago a dívida, se ainda tiver alguma coisa para ser pago. O homem se dispôs a assumir uma dívida de alguém que não era nada seu, não era sua família. Ele se dispôs a assumir uma dívida que não era dele. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso hoje? Quantos de nós estamos dispostos a abençoar a vida de outra pessoa sem esperar nada em troca? Porque é isso que Deus tem feito por nós todos os dias. Deus tem nos abençoado de maneira especial. Deus não nos deixa faltar nada. Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos. E nós precisamos também nos dispor a cuidar de outras pessoas, a fazer por outros também. É um tempo em que nós precisamos ser muito mais generosos do que talvez tenhamos sido até antes de tudo estar acontecendo. É um tempo de nós colocarmos realmente o nosso coração diante do altar de Deus e permitir que o Senhor molde o nosso coração para que nós sejamos parecidos com Ele de verdade. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que sacia a nossa sede, nós lemos isso. Ele é um Deus que nos alimenta, não nos deixa faltar nada. Olha ao teu redor, eu te convido a fazer isso, a olhar ao redor de você. Com certeza tem alguém que está precisando da tua ajuda, com certeza tem alguém que está orando, pedindo socorro de Deus, clamando por resposta de Deus. E talvez seja você a pessoa que Deus quer usar para ser a resposta para a vida desse outro que está clamando. Nós precisamos lembrar que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. Nós precisamos uns dos outros. Com certeza, o Senhor não nos deixa ficar sem nada. O Senhor é o Deus que cuida de nós, para que nós possamos cuidar de outras pessoas também. Vamos demonstrar, espalhar esse amor de Deus, mas não apenas com palavras, e sim com atitudes. Vamos mostrar a nossa fé com obras, porque a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia. Então vamos mostrar a nossa fé com obras. É tempo de nós espalharmos sim o amor de Deus, mas com as nossas atitudes também. Deus tem inspirado isso de nós. Então vamos ser agentes de amor aqui nessa terra, de vida, no nome de Jesus. Ainda quero compartilhar com você uma palavra que nos diz no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com aquele que nada tem. Quem é generoso é abençoado. Que os nossos corações sejam generosos nesse momento, ainda mais. Que sejamos despertados para isso, para olhar ao nosso redor e abençoar aqueles que têm menos ainda do que nós. Talvez não seja de 1 quilo de alimento, mas de uma palavra de fé, de esperança. Mas se você percebe que é de alimento que essa pessoa precisa, é alimento que nós temos que dar. Seja generoso e você vai continuar sendo abençoado cada vez mais. Deus não vai te deixar faltar. Ainda quero que você, se puder, abrir na tua casa Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, no versículo 23, nos diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Ele é sempre generoso e dá com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Quando somos pessoas generosas e damos com boa vontade, de coração, o Senhor, Ele é o Deus que nos prospera ainda mais. Todos nós nos preocupamos com os nossos filhos. Qual é o pai que não deixa de ter para si para dar para os filhos? Então o Senhor fala dos nossos filhos aqui. Ele fala, olha, aquele que dá com boa vontade, que é generoso, seus filhos nunca terão falta de nada. Seus filhos sempre terão. Isso nós esperamos para os nossos filhos.
Então faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você e por você. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus também nos diz que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Com certeza todos nós queremos ter alívio em algum momento da vida. Com certeza nós gostaríamos de se estar em uma situação difícil, ter alguém para cuidar de nós, para nos abençoar. Então, seja você a pessoa que dá alívio aos outros. Seja você a pessoa que olha com olhos de amor, com olhos de misericórdia. Seja sensível nesse tempo. Olhe para a tua vida e veja o quanto você é cercado de amor. O quanto o Senhor tem derramado sobre a tua vida de maneira incondicional. O Senhor tem nos abençoado. Quando nós entendemos e recebemos todo esse amor de Deus, toda essa graça, quando nós temos nosso coração agradecido a Ele, nós temos prazer em abençoar também a vida de outras pessoas. Nós temos prazer também em cuidar de outras pessoas. Hoje, momentaneamente, nós não podemos abraçar, nós não podemos apertar as mãos, mas nós podemos, com as nossas atitudes de amor, de generosidade, abraçar outras vidas. Quando você tirar algo de dentro do teu armário para abençoar outra vida que você sabe que talvez esteja precisando, sem que ela peça a você, você está abraçando essa pessoa. Você está sendo os braços de Deus, inclusive, cuidando dessa vida. Quando você vai lá e faz uma compra e abençoa a vida de outra pessoa e lembra de alguém e deixa lá na casa dela, manda entregar, você está abraçando essa pessoa também. O mundo está precisando de abraços nessa hora. E talvez alguém bem perto de você esteja precisando muito, inclusive. Talvez você que me ouve esteja precisando. Talvez essa mensagem está chegando até a tua casa e a tua família está tendo falta de alguma coisa nesse momento. Em nome de Jesus, eu creio que a igreja do Senhor ela vai cuidar de você. Eu creio que o Senhor vai despertar alguém para abençoar a tua vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que te vê. Ele não deixou de cuidar de você mesmo nesse momento. E Ele vai usar alguém para te abençoar. Porque Deus é um Deus fiel e o seu amor é leal. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nesse momento eu gostaria que você na tua casa curvasse sua cabeça. E vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada vida que me ouve nesse momento. Eu oro, meu Deus, e te peço que o Senhor coloque em nós corações generosos, dispostos a amar, a cuidar, a abençoar, em nome de Jesus. Que o Senhor nos mostre, talvez a pessoa que até perto de nós esteja, talvez é um vizinho, talvez um conhecido, que nesse momento está precisando de ajuda. Constranja os nossos corações, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas, para outras vidas, em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, meu Deus. O Senhor nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Assim nós cremos, porque a Tua palavra nos diz isso. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cuida para que os nossos celeiros continuem sendo supridos. E nós cremos que o Senhor não deixará de fazer isso ainda que os tempos sejam difíceis. Porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus leal. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos que assim como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos use para cuidar das vidas de outras pessoas. Que o Senhor nos use como instrumentos de amor para esse tempo, para abraçar, não com um abraço humano apenas, mas com as nossas atitudes. Que os nossos atos sejam atos de amor, em nome de Jesus. Que toda essa bondade que tem sido para nós seja também através de nós e que isso alegre o teu coração. Ora para a tua igreja nesse momento e possa perceber que de fato a igreja não fechou. A igreja continua viva, a igreja continua ativa, amorosa, bondosa e generosa, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que talvez esteja nesse momento vivendo algum tipo de privação. Que o Senhor acalme o seu coração, que o Senhor derrame sobre essa vida da paz que vem de Ti, que excede todo o entendimento, e que o socorro do Senhor venha sobre essa vida, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, a cada um de nós, para que isso seja possível. Em nome de Jesus nós oramos, e porque nós cremos em Ti, somos muito gratos a Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós.
Nós te agradecemos, Senhor, mesmo vivendo neste momento difícil, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor não mudou e o Senhor continua cuidando de nós. Louvamos ao teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e que você abençoe outras vidas também, no nome de Jesus. Que o Senhor derrame paz sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor derrame de prosperidade dos céus. Lembre-se, os templos estão fechados, o comércio está fechado momentaneamente, mas os céus continuam abertos e o nosso socorro vem de lá, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, que você tenha uma semana de paz, uma semana cheia de saúde junto à tua família, no nome de Jesus.